Fala trader, tudo bem? Eu vou estar passando aqui o fechamento do mini índice e mini dólar do dia de hoje, segunda-feira. Vamos ver como que a nossa estratégia, o nosso setup está se comportando no dia de hoje. Lembrando que o nosso indicador ele é composto, na verdade o nosso setup, né? Ele é composto por dois indicadores. Então a gente tem a setinha indicando a agressão e a regra de coloração para indicar a tendência daquele momento. E o nosso setup é muito simples de utilizar. A gente espera a agressão aparecer e quando se confirma a tendência, a gente entra comprado ou vendido pela regra de coloração. Mas tem algumas regras que a gente segue para evitar stop loss. E essas regras a gente também já vai explicar aqui no vídeo. Eu estou com o gráfico aqui aberto do mini dólar, para quem gosta de operar mini dólar. E também vou estar passando o fechamento do mini índice. Lembrando que o mini dólar é o dia de hoje, dia 27/10, e a gente opera normalmente no M1 por conta que ele é um pouquinho mais pesado, ele é um pouquinho mais alavancado, então a gente sempre vai estar operando ele no M1. Então hoje o dia ele já começou com gap de baixa e no primeiro momento a gente não faz nada. Ele está com uma regra de coloração vermelha, só que nesse primeiro momento a gente não faz nada. A gente até poderia entrar comprado aqui, porque a gente teve uma agressão aqui embaixo. Então, se a gente tem uma agressão de compra e tem uma regra de coloração verde, a gente entra na confirmação dessa regra de coloração. Então, exatamente nesse candle seria a nossa entrada. Porém, essa seta aqui, ó, indicando a agressão, ela nos tira da operação. Então, como a gente tem uma seta indicando a agressão vendedora antes da troca de coloração, a gente não vai entrar nessa operação. Então até que a gente não faria nada, o gráfico continuou e a gente começou a ter então a agressão de venda. Quando houve essa confirmação de tendência, a gente pode entrar vendido neste candle. E o nosso indicador ele já vem com um setup definido de stop loss e alvo. Então a nossa entrada é aqui. O nosso stop loss ele fica sempre na máxima e esse canal a gente projeta ele para baixo. Então aqui eu tenho um canal, eu pego esse canal e projeto ele para baixo, então eu tenho o meu alvo. Então essa foi a primeira operação do dia no dólar e foi positiva. A segunda operação que a gente teve foi quando a gente teve agressão de compra, bastante agressão de compra nessa região aqui. E houve a confirmação neste candle aqui. Porém, o gráfico ele se envolveu um pouco e voltou e nos tirou da operação aqui. Lembrando que para a gente sair da operação, o nosso stop loss ele sempre fica na mínima. Mas se a regra de coloração troca de cor antes, você pode estar saindo antes dessa operação. Então a gente tomou esse stop loss aqui. Então a gente saiu bem antes do stop loss que era lá embaixo. É uma estratégia também que nos livra de tomar stop loss muito grande, porque ele sempre tende a trocar a regra de coloração. E a nossa terceira entrada que a gente teve foi quando a gente teve essa agressão de compra aqui embaixo e houve a confirmação do candle aqui em cima. Então eu tive a agressão compradora aqui embaixo e confirmação de tendência de alta neste candle. Como é que ficaria nosso stop loss e nosso alvo? Nossa entrada então foi aqui, nosso stop loss ficaria aqui embaixo, na mínima. Eu pegaria esse canal e projetaria ele para cima. Esse canal ele representa nada mais nada menos do que nossa volatilidade. Então esse canal é um alvo tranquilo que eu posso buscar, porque eu sei que o preço ele tem força para chegar, porque ele está com uma volatilidade média daquela pontuação. E até agora é 1 hora da tarde, a gente teve também mais uma entrada. Essa venda aqui a gente não pegou, porque a gente teve uma seta indicando agressão de compra antes da venda, antes de confirmar a venda. Então, nesses casos, a gente prefere não entrar na operação. Isso evita stop loss. E a nossa última entrada foi essa entrada aqui, onde a gente teve várias agressões de compra aqui e a confirmação da tendência aqui. Mesmo que tenha uma seta aqui em cima,
mas ele já tinha confirmado a tendência de alta, então a gente entra comprado e bateu o nosso alvo também. Então aqui no dólar a gente teve 4 operações, sendo 3 positivas e apenas uma negativa. Então nosso indicador entregando o resultado mais uma vez. E no mini índice a gente costuma operar no gráfico de 5 minutos e até agora a gente teve apenas uma entrada e foi loss. Para resumir aqui o dia do mini índice, a gente teve agressão de venda aqui, porém a gente teve agressão de compra aqui. Então a gente não entrou vendido nesta venda aqui, nessa troca de coloração, porque tinha agressão de compra aqui. Então o que a gente estava esperando era que o gráfico fosse chegar aqui nessa região e subisse de novo, apesar de não ter sido o que aconteceu, mas a gente ficou de fora da operação até para evitar possível stop loss. E a nossa única operação que teve foi quando a gente teve agressão de compra aqui embaixo e confirmou a tendência de alta aqui. Porém, o preço já nos tirou da operação. O stop loss ficou aqui embaixo, porém houve a troca de coloração aqui. Como eu acabei de falar, o indicador ele costuma nos tirar antes do stop loss maior. Então é uma vantagem que a gente sempre está perdendo pouco e ganhando bastante. Então a gente teve esse stop loss aqui. E mais de noite eu já vou passar também o fechamento do Forex, para quem gosta de estar operando ouro. Então essas foram as nossas operações, ao total contando com o mini índice e com o mini dólar foram 5 operações. No dólar foi 3 positiva e uma negativa, e até agora nesse momento no mini índice a gente só teve uma operação e foi negativa, mas até o final do dia tende a reverter esse resultado.